Salve galera, professor Carlos, professor de História da Escola Espaço do Saber, dando continuidade ao conteúdo da unidade 4, tá bom? A gente vai falar sobre transformações na indústria, do artesanato à maquinofatura. A gente está na página 423. É interessante observarmos que a Revolução Industrial ela não foi feita assim de modo rápido, ela foi por etapas, tá bom? E quando a gente fala por etapas, para você introduzir as máquinas, ela foi de maneira lenta e gradual. E é interessante notarmos 3 estágios para que pudéssemos chamar então de Revolução Industrial. O primeiro estágio é a produção artesanal. Então o produtor, o artesão, ele ia lá na floresta, selecionava a madeira, cortava, quer dizer, ele era dono do meio de produção, ele dominava toda a técnica e todas as etapas do trabalho, ele fazia tudo sozinho, tá bom? Com o passar do tempo, surgiu aí a manufatura. Opa, qual que é a diferença? O trabalho é manual, continua manual, porém há uma divisão de trabalho aqui. Cada artesão ele ficava responsável por uma etapa do trabalho, tá? E mesmo havendo uma relativa divisão do trabalho, o artesão ainda era o principal agente da produção. Então, se você quisesse, tinha uma fábrica lá para construir mesas, por exemplo, não era qualquer pessoa que ia construir as mesas. Precisava do artesão, daquela pessoa que entendia todo o processo, a madeira, como cortar a madeira, como pregar a madeira, como colar a madeira. Então era um trabalho bem minucioso, bom? Porém, né? Esse artesão ele deixou de ser dono das ferramentas, então ele já ia lá para trabalhar nas fábricas, diferente da produção artesanal, onde uma pessoa ela é dona de todo o meio de produção. Aqui não. Aqui você tem várias pessoas, mas você tem só um dono, tá bom? Agora quem coordena toda a produção era o dono da fábrica, como você vê aqui na imagem, tá? Essa é uma oficina de tecelão de 1656, tá bom? Agora, quando a gente vai para a maquinofatura, pessoal, já na segunda metade do século XVIII, as máquinas elas vão começar a ser introduzidas no processo de produção. Por quê? Agora você tem motores a vapor que começam a mover essas máquinas e elas vão aumentar de maneira muito expressiva a produção. O trabalhador não mais vai dominar o processo produtivo, tá? Agora ele vai ser por etapas, ou seja, aquele trabalhador ele vai fazer somente um tipo de serviço ali. E essa divisão de trabalho, ela acaba ficando ruim, porque você contrata a pessoa, tipo, ó, você só vai colar a sola do sapato. Então, tem vários pares de sapato passando na esteira, né? E você só vai colar esse sapato. Pronto. Então, a função dele era só colar o sapato. O outro era colocar os cadarços no sapato. E assim por diante. Então, cada pessoa era responsável por uma etapa na produção. Mas você tem o quê? A diferença? A máquina, tá? Então as fábricas, em sua maioria, ficavam nas mãos de quem, pessoal? Da burguesia industrial. E esta burguesia diminuía cada vez mais o salário e aumentava a quantidade de horas trabalhadas dos artesãos. Olha só, hein? Qual que era a consequência? Ampliava a produção para eles e lucrava consequentemente. Então, contratava operários, eles trabalhavam cada vez mais e ganhavam cada vez menos. E aí a gente tem, obviamente, né, uma luta aí entre burguesia e proletariado, tá? E o que a gente vai entender por burguesia e proletariado? Ó, fique bem atento com isso aí. Burguesia, pessoal, é a dona dos meios de produção. É a pessoa que é dona das ferramentas, é dona do dinheiro que é injetado nas fábricas, é dona dos bancos, dona do comércio, do sistema de transporte e tudo mais. O proletariado, aí vem essa palavra, proletariado, vem de prole, que é muitos, né? São os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho em troca de salário. Então, por exemplo, eu sou um operador de uma máquina lá. Então eu vou até a fábrica
a fábrica me contrata, eu vou trabalhar ali 12 a 16 horas por dia naquela fábrica para receber o meu salário. Mas assim, quem vai lucrar em cima de mim é o meu patrão. E aí, um sociólogo chamado Karl Marx vai estabelecer essa relação como sistema de mais-valia. Quer dizer o quê? Se você trabalha 6 dias na semana, em 2 dias que você trabalhou na semana, você já pagou o seu salário. Os outros 4 dias que você trabalha, você vai trabalhar apenas para enriquecer o seu patrão. Se você trabalha 8 horas por dia, em 1 hora você pagou o seu salário. As outras horas você vai trabalhar para enriquecer o seu patrão. Então acaba sendo um problema, né? E a concentração de trabalhadores nas regiões urbanas da Inglaterra e também a intensa divisão das tarefas do processo produtivo e a disciplina nas fábricas, elas acabaram por alterar de maneira intensa os padrões sociais do século XVIII. E agora, preste bem atenção. Antigamente, qual que era o relógio das pessoas? A natureza. Então, amanheceu, eles acordavam, certo? Era o momento de trabalhar. Quando estava escurecendo, era encerrar o expediente. Agora não. Agora você tem um relógio. E tinha fábricas que os patrões, eles adiantavam, né? Eles voltavam o relógio 2 horas, de pouquinho em pouquinho eles voltavam sem os trabalhadores perceberem, para fazer a pessoa trabalhar mais. Então era bem cruéis mesmo os patrões, tá? Essa burguesia. E elas passaram a dominar a massa e as suas relações com o tempo. Então a vida das pessoas deixou de ser uma vida regida pelo tempo da natureza e passou a ser regida pelo relógio, tá? Então o relógio, ele passou a dominar a vida das pessoas a partir da Revolução Industrial. Então quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente não está falando somente de questões econômicas, a gente está falando de questões políticas e de questões sociais também. Uma outra consequência da Revolução Industrial foi no aspecto do meio ambiente. Por quê? Durante o século XVIII, a sociedade europeia tinha uma crença de que os recursos naturais eles eram infinitos, então pode explorar à vontade que não vai acabar, né? Porém, não é isso que acontece, né? Não havia uma preocupação, né, para aquela sociedade em relação aos problemas ambientais causados pela intensa exploração dos recursos naturais. E aí o que acontece? Os ingleses, eles foram pioneiros na Revolução Industrial, mas também foram pioneiros na questão dos problemas ambientais. O rio Tâmisa, por exemplo, que corta a cidade de Londres. Olha só, hein? Em 1850 já era considerado um rio morto. Por quê? Recebia resíduos industriais e esgoto de toda a cidade de Londres. A vegetação, ela começou a ser derrubada em enormes quantidades, tá? Na Inglaterra. Houve um acúmulo de lixo e dejetos humanos nas cidades. As fábricas jogavam substâncias tóxicas e poluentes nos rios, tá? Não havia tratamento de esgoto, né? Aliás, nem havia esgoto, então toda a água ela acabava trazendo, que era derramada na cidade, se acumulava, ela trazia doenças, grandes epidemias de cólera por toda a Inglaterra. Então, a Revolução Industrial teve o seu ponto positivo, mas também teve o seu ponto negativo, sem contar, obviamente, com a poluição do ar. Bom, galera, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouco desses efeitos da Revolução Industrial sobre a vida do homem e sobre a vida da natureza também, né? Essa etapa também que a gente falou no começo ali, né? Da questão do artesanato, da manufatura e da maquinofatura, beleza? Bom, como tarefinha, fazer as atividades 1, 2, 3 e 4 da página 432 e 433. Forte abraço, pessoal, e até a próxima.